A verdadeira história de Miguel Serveto. Você conhece a verdadeira história de Miguel de Serveto, o homem cujo nome estaria para sempre vinculado ao do reformador João Calvino? Hoje vamos trazer a verdadeira história deste homem que por 2 vezes foi queimado na fogueira pelo mesmo crime: heresia. Miguel Serveto teve sua origem semelhante à de Calvino. Era também filho de Rábula, ou seja, filho de alguém que exercia advocacia sem ter diploma, mas que tinha autorização para exercer a função. Serveto era irmão de um padre, estudante de direito e um seguidor do Papa. Como Calvino, Serveto também começou a estudar a Bíblia nas suas línguas originais, o grego e o hebraico, quando ainda era estudante de direito. Com a idade de 18 anos, Serveto passou a ter uma crença que lhe custaria a vida, isso 25 anos mais tarde. A crença dele era a seguinte: Deus não é 3 pessoas, dizia Serveto. Pelo contrário, a crença na Trindade faz de Deus um monstro de 3 cabeças. Não se encontra nas Escrituras nenhuma palavra sobre a Trindade ou sobre as suas pessoas, insistia o espanhol. Jesus é um homem e não o Filho eterno de Deus. O Espírito Santo não é um ser distinto, mas sim o Espírito de Deus enviado ao mundo. Aos 20 anos de idade, Miguel Serveto publicou seu primeiro livro contendo essas ideias revolucionárias. E a partir desse ponto, ele se tornou um homem marcado. Em 1531, em Estrasburgo, o volume das obras de Serveto foram impressos. E em Basileia, os conselhos das cidades proibiram a venda do livro. Os líderes protestantes dessas cidades taxaram-no de blasfemo. Para se ter uma ideia, Lutero, Melanchthon, Bucer, Bullinger e Zwinglio falaram contra o livro do espanhol. Serveto já sabia o que diria a Igreja de Roma sobre o seu primeiro livro. Quando a notícia de sua publicação atravessou as montanhas da Espanha, o Supremo Conselho da Inquisição Espanhola ordenou que o seu autor fosse trazido de volta à sua terra natal de qualquer jeito. Prometam-lhe favores, mintam, ordenem-lhe, façam tudo para que possamos tê-lo em nossas mãos, disse o Supremo Conselho. Até seu próprio irmão, um dos padres, foi enviado para convencê-lo a voltar. Serveto agora estava em apuros. Os protestantes rejeitaram-no e proibiram seu livro. A Igreja de Roma queria levá-lo direto à estaca para ser queimado. Para fugir dessa situação, Serveto pensou o seguinte: já sei, vou para as Américas recém-descobertas e estarei salvo. Mas viu que isso seria complicado. Então teve outra ideia de gênio e bem mais simples de realizar. Vou mudar meu nome para Michel de Villeneuve, decidiu ele. Villeneuve era o nome da cidade onde nasceu e assim viveu por 20 anos sem ser descoberto. Com 22 anos de idade, Serveto apareceu em Paris e marcou um encontro com João Calvino, recentemente convertido naquela época. Mas por algum motivo, Serveto não foi ao lugar marcado, embora Calvino tivesse esperado ele ali, mesmo correndo o risco de perder a própria vida. Nos anos seguintes, o inquieto e brilhante Serveto fez muitas coisas. Editou uma geografia do mundo para um publicador de Lyons, estudou medicina em Paris e foi provavelmente o primeiro homem a descobrir como é que o sangue circula nos pulmões. Deu palestras sobre geografia e astrologia, noticiou o eclipse de Marte pela Lua, aventurou-se até a prognosticar pelas estrelas o que iria acontecer a homens e nações. Por isso, e por ter falado insolenemente a um professor, Serveto foi julgado pelo parlamento francês, mas se defendeu com tanto sucesso que conseguiu escapar somente com uma séria repreensão e com a proibição dos seus opúsculos sobre a astrologia. Ninguém suspeitou da sua verdadeira identidade. Após esse episódio, Serveto teve 12 anos de tranquilidade na cidade francesa de Vienne, perto de Lyons. Lá ele continuou a editar livros e praticar a medicina. Era um seguidor modelar de Roma e um grande amigo do arcebispo, que nunca sonhou que Serveto considerava o Papa a mais vil das bestas, a mais descarada das meretrizes. Enquanto Serveto continuava sua vida dupla, ocupava-se com outro livro. Que livro era esse? Se de um lado João Calvino tinha chamado de Institutas a sua obra-prima, Serveto chamou a dele de Restitutas, como se estivesse agora restaurando a verdade da religião cristã à sua forma mais pura. Em 1546 e 1547, quando tinha 35 anos de idade, Serveto escreveu a Calvino.
Calvino respondeu-lhe com cortesia e enviou-lhe uma cópia das suas Institutas, mas a cópia foi-lhe devolvida com anotações insultantes. Serveto enviou-lhe mais cartas compridas, num total de 30, nas quais se dirigia a Calvino com ar de superioridade e aspereza. Ele também enviou os manuscritos das Restitutas, mas Calvino sentiu que seria uma perca de tempo precioso continuar a discutir com Serveto e deixou de escrever para o espanhol. Numa carta a Guilherme Farel, disse: Serveto acaba de me enviar, juntamente com sua carta, um longo volume dos seus delírios. Se eu permitir, ele virá para aqui, mas não darei minha palavra, pois se vier, se a minha autoridade tem algum valor, não permitirei que ele saia daqui vivo. Calvino, no entanto, apesar de saber a identidade real de Serveto, não tomou nenhuma providência para revelá-la às autoridades católico-romanas em Viena. O espanhol não parou por aí, e 6 anos depois publicou as suas Restitutas secretamente fora de Viena. E para que ninguém suspeitasse de quem era a obra, ao invés de colocar o nome completo do autor, usou somente as iniciais MSV, Miguel Serveto Villeneuve, na página titular, mas incluiu as 30 cartas de Calvino no apêndice do livro. Na cidade de Lyon, 5 ministros protestantes que retornavam da Suíça como missionários para a França foram presos poucas horas após cruzarem a fronteira. A prisão deles causou grande comoção no mundo protestante, gerando protestos. Mensageiros e cartas foram enviados das cidades suíças, inclusive de Calvino. Apesar do apoio e de mensagens recebidas, os 5 permaneceram presos por 1 ano e em maio de 1553 foram acorrentados juntos e executados na fogueira. Mas antes da condenação desses 5 inocentes, um protestante de Genebra escreveu a um primo católico romano de Lyons a respeito do que estava acontecendo, das injustiças que estavam sendo praticadas, pois enquanto o herege Serveto, disse ele, conhecido na região como Miguel de Villeneuve, que pratica medicina, está livre disseminando suas heresias, muitos inocentes estão sendo aprisionados debaixo do nariz do cardeal e também do arcebispo. Dessa forma, o protestante censurou o modo de agir da igreja que vivia de criticar os protestantes, mas nessa situação, nada estava fazendo quanto aos reais crimes praticados contra a fé. Assim, o protestante denunciou Serveto às autoridades e esperava que a justiça fosse feita. Quando o primo católico recebeu as provas enviadas pelo protestante, ou seja, as 4 páginas iniciais do seu livro, foi logo às autoridades eclesiásticas com a notícia. Então convocaram Serveto, o qual jurou por tudo que era somente Miguel de Villeneuve, um fidelíssimo seguidor de Roma. As autoridades precisavam de maiores provas e, por isso, o primo católico solicitou mais provas ao protestante, e esse procurou Calvino, que tinha em mãos as cartas do espanhol. Mas Calvino negou-se a ajudar na prisão de Serveto. No entanto, após muita argumentação do primo protestante, Calvino entregou a ele as tais cartas e este as entregou ao primo católico para fins de prova. Mas ficou claro nesse ponto que não era a intenção de Calvino incriminar Serveto, pois o mesmo, mais tarde, negou participação na prisão do espanhol. O peso dessas cartas foi tão grande que não adiantaram os esforços de Serveto para eximir-se de culpa. Ele foi colocado na prisão em abril de 1553 para aguardar a sentença. A prisão era um jardim num terraço, bem acima da rua. O jardim estava sempre trancado, mas prisioneiros de destaque poderiam adentrá-lo. E mesmo porque a prisão não tinha um sanitário decente. Na terceira manhã em que Serveto estava na prisão, levantou-se às 4 horas, vestiu-se e então colocou na cabeça seu barrete de dormir e o roupão de banho sobre a roupa. Pediu ao carcereiro a chave do jardim. Sem nada suspeitar, o carcereiro deu-lhe a chave e voltou para cuidar das plantas. Serveto tirou seu roupão e barrete, deixando-os embaixo de uma árvore. Pulou do jardim até o telhado mais próximo e dali saltou para o pátio. No alvorecer do dia, somente foi visto por uma mulher camponesa quando corria pelas ruas e saía pelo portão da cidade. Houve uma busca frenética pelo prisioneiro ausente. A cidade de Viena resolveu então passar a sentença a si mesmo. Para não ficar por baixo, os seguidores do Papa, zelando pela reputação da igreja perante o povo que aguardava a execução do prisioneiro herege, queimaram somente um boneco de palha ou, quem sabe, um quadro do seu prisioneiro,
junto com alguns fardos de livros escritos por ele, levando todos a acreditarem que o herege fora morto. Aqui está a primeira vez que Serveto foi queimado na fogueira pela Igreja Romana. Para todos os efeitos, o herege havia sido executado. Mas não, Serveto estava vivo, e é por isso que se fala de um homem queimado 2 vezes. 4 meses depois, Serveto, que de morto e queimado não tinha nada, a não ser sua reputação, chegou a Genebra. Ali ele encontrou hospedagem na estalagem da Rosa Dourada e pediu ao seu hospedeiro que providenciasse um barco para atravessar o lago em direção a Zurique. Era domingo. Esperava-se que todos os habitantes comparecessem à igreja. Serveto também foi. Alguém o reconheceu ali e contou a Calvino, o qual imediatamente pediu aos conselheiros que prendesse o visitante, e foi o que aconteceu. Não se sabe exatamente o motivo que levou Serveto até Genebra, mas o fato é que agora ele estava pela segunda vez preso, e não mais pela Igreja Romana de onde escapou da primeira prisão. Agora está nas mãos dos irmãos protestantes e enfrentando um julgamento no qual ele tinha como acusador contra seus crimes ninguém menos que João Calvino. O secretário de Calvino foi para a prisão junto com Serveto, pois a lei exigia que o acusador também permanecesse preso até que as acusações fossem comprovadas. Ele se ofereceu para substituir Calvino a fim de que o trabalho diário deste não fosse interrompido. Calvino preparou um documento com 39 acusações contra Serveto. O julgamento começou e continuou intermitentemente por 2 meses e meio. Parte do julgamento consistiu nos escritos em latim entre Calvino e Serveto, e parte em argumentos face a face. Os libertinos tiveram gosto em ficar do lado do novo inimigo de Calvino. O próprio Serveto, bem diferente da postura chorosa e submissa que teve em Vienne, agora se mostrava confiante, provocador e desprezava Calvino, como se estivesse totalmente no controle da situação. Parecia estar senhor de si, lançava nomes a Calvino e tratava-o com menosprezo, como se Calvino fosse o acusado. Criminoso, assassino, desgraçado, mentiroso, anão ridículo. Acha que tem a capacidade de ensurdecer os ouvidos dos juízes com seu latido de cão? Era assim a linguagem do espanhol. Calvino continuava a apresentar provas para fundamentar as suas 39 acusações. Os 2 homens argumentavam veementemente no papel e em pessoa. Embora Serveto fosse mais insultante e desdenhoso, Calvino também falava muitas vezes com aspereza. Calvino estava tomado de poderosa ira contra este homem que descaradamente negava que Cristo era eternamente Deus. Este era o homem que também, arrogantemente, asseverava que os homens nascem inocentes, que crianças não deviam ser batizadas e que os homens, e não Deus, decidem a sua própria salvação. Poderia tal herege blasfemo escapar à punição quando milhares de protestantes fiéis estavam sendo queimados em outro lugar? Naquele tempo, Serveto precisava ser punido porque a lei assim o determinava. Isso estava claramente registrado no Código de Justiniano, que ainda servia como base legal no Sacro Império Romano. De acordo com esse código, negar a doutrina da Trindade era considerado crime punível com a morte. Como visto, o poder de sentenciar Serveto não estava nas mãos de Calvino, estava completamente nas mãos do pequeno Conselho de Genebra, e nunca foi tão pouca a influência de Calvino sobre o Conselho como nos meses em que Serveto esteve na prisão. Para se ter uma ideia, esse também era um período onde estava havendo uma luta mortal com os libertinos a respeito da questão da excomunhão. Libertinos como Berthelier, por exemplo, foi proibido de participar da ceia do Senhor devido sua má conduta, mas como o pequeno Conselho de Genebra havia assumido ousadamente o poder da igreja, revogou a decisão da igreja e admitiu novamente o libertino o direito à comunhão, lembrando que esta era uma questão crucial para Calvino e que era um dos fundamentos do seu governo eclesiástico. Sobre essa decisão, a respeito da Santa Ceia, Calvino protestou com veemência e, tremendo de emoção, disse o seguinte ao conselho que era presidido pelo libertino Ami Perry: "Assevero que prefiro morrer do que ver desonrada a ceia do Senhor. Preferiria estar morto 100 vezes do que cometer tão terrível escárnio contra Cristo."
Logo, se o conselho passou por cima desse fundamento, certamente não tomariam qualquer decisão por causa de Calvino, mas tomariam a decisão que quisessem. Bom, o pequeno conselho com os libertinos ganharam algumas questões ao ponto de passar pela mente de Calvino que eles os expulsariam da cidade e deixariam Serveto espalhar livremente suas heresias. Mas isso não aconteceu, e surpreso por não ser expulso como pensava que seria, Calvino continuou na rotina de deveres com o julgamento de Serveto. Serveto estava agora bem-humorado. As notícias eram favoráveis a ele e esperava que os inimigos de Calvino o venceriam e que seria solto. Estava tão confiante que chegou a escrever ao pequeno conselho o seguinte: Portanto, meus senhores, exijo que o meu falso acusador seja punido, que sua propriedade me seja outorgada em recompensa pela minha, e que seja ele conservado prisioneiro, assim como eu, até que o julgamento seja decidido pela sua morte ou pela minha, ou qualquer outra punição. É interessante que mesmo Serveto esperava que o veredito do julgamento fosse a morte, mas não esperava que seria ele quem iria morrer. Contra a recomendação de Calvino, o pequeno conselho resolveu solicitar opiniões das igrejas e conselhos de representantes de 4 cidades suíças. O conselho tinha pedido tais recomendações anteriormente, com respostas inconsequentes. Apoiados por uma provável repetição de respostas moderadas, o pequeno conselho poderia então libertar Serveto. Mas desta vez as respostas de Zurique, Berna, Basileia e Schaffhausen foram surpreendentes, um abalo mesmo para os libertinos. Não havia nada moderado nas respostas. Cada conselho e cada igreja denunciaram Serveto, afirmando que as suas blasfêmias precisavam ser cortadas antes que pudessem prejudicar ainda mais a Igreja de Cristo. Em nossa cidade, disse Berna, a penalidade seria a morte pelo fogo. A última das respostas chegou em Genebra no dia 8 de outubro. Amy Perry manobrou rapidamente. Primeiramente afirmou estar doente, para adiar uma decisão. Pediu então que o assunto fosse transferido para o Conselho de 200, onde os libertinos tinham mais força. Mas o pequeno conselho estava ocioso dos seus poderes e não entregaria o caso. Estava pronto para sentenciar Serveto pelo crime de negar a Trindade e o crime de se opor ao batismo de crianças. E por quê? Palavras do pequeno conselho, abre aspas. Você obstinadamente tem tentado infectar o mundo com seu veneno herético e mal cheiroso. Nós agora damos por escrito sentença final e o condenamos, Miguel Serveto, a ser amarrado e levado a Champel e ali afixado numa estaca e queimado com seus livros até as cinzas. Fecha aspas. Foi este o veredito final do pequeno conselho. Foi um veredito unânime porquanto até os libertinos perceberam que não poderiam ignorar as opiniões de 4 influentes cidades. Calvino ouviu a sentença e imediatamente pediu ao conselho que substituísse a estaca pela escada, porquanto a decapitação era mais misericordiosa do que a queima na estaca. Mas o pequeno conselho rapidamente recusou esse pedido também. Serveto ouviu o veredito na sua imunda cela na prisão. Ficou tão abalado que gemeu como um louco por horas seguidas. Ficou quieto então, quase humilde, embora continuasse firme nas suas crenças. Calvino foi visitá-lo. Serveto pediu-lhe perdão. Calvino respondeu, estando com ele como tinha feito anteriormente. Creia-me, jamais tive a intenção de processá-lo por causa de alguma ofensa pessoal contra mim. Há 19 anos, colocando em perigo a minha vida, quis encontrar-me com você em Paris para ganhá-lo para o nosso Senhor. E depois, quando você vivia como um fugitivo, quis novamente mostrar-lhe o caminho certo pelas minhas cartas, até que você começou a odiar-me por causa da minha firmeza. Mas peça perdão ao Deus perene que você blasfemou. Seja reconciliado ao Filho de Deus, ao Salvador. Farel havia chegado a Genebra, instou também com Serveto. Mas Serveto, embora fosse à estaca com medo e não com o gozo de muitos mártires protestantes, permaneceu firme nas suas convicções. Farel o acompanhou para fora da cidade e subiu a colina ao seu lado até o lugar onde seria queimado.
Com seu livro amarrado ao braço, seu corpo acorrentado à estaca, Serveto morreu nas chamas na colina chamada Champel. Ele tinha 42 anos de idade. A data era 27 de outubro de 1553. Assim morreu o homem cujo nome estaria para sempre vinculado ao de Calvino. Estaria ligado por causa do fogo, embora Calvino tivesse sido a única pessoa a fazer um apelo contra o uso da estaca. A decisão de matar Serveto não tinha sido de Calvino e nem foi motivada por sua influência. O veredito foi do Pequeno Conselho de Genebra, pelo aconselhamento de cidades irmãs. Estes fatos nem sempre são lembrados. Mas Calvino havia participado na morte de Serveto. Tinha pedido aos conselhos que prendessem o espanhol. Tinha feito acusações contra ele. Tinha debatido perante o Pequeno Conselho para provar que as heresias deste homem estavam ameaçando a Igreja de Cristo. E apesar de Calvino não ter participado na sentença, ele a aprovou, embora não pelo fogo. Calvino o chamava o herege autocondenado. Escreveu até um pequeno livro defendendo a pena de morte. Outros líderes protestantes estavam a favor da pena de morte. O Brando Melanchthon, sempre inclinado à paz e à transigência, escreveu a Calvino: a Igreja de Cristo ficar-lhe-á grata. O seu governo, de acordo com todas as leis, providenciou a morte desse blasfêmio. A época era de estacas, uma época quando os homens ainda acreditavam ser do seu dever julgar as crenças que outros tinham sobre Deus. Hoje existe uma pedra no lugar onde Serveto morreu. Foi colocada ali muitos anos depois, pelos seguidores de Calvino. Há uma inscrição francesa na pedra. Como filhos reverentes e agradecidos de Calvino, nosso grande reformador, repudiando seu erro, que foi o erro da sua época e de acordo com os verdadeiros princípios da Reforma e do Evangelho, apegando-nos à liberdade de consciência, erigimos este monumento de reconciliação neste 27º dia de outubro de 1903. Olhando para trás da plataforma deste século XX, lamenta-se que Calvino, na maneira de tratar Serveto, tenha agido como outros homens do seu tempo. Lamenta-se especialmente porque nos seus escritos e nos seus atos, Calvino estava muito além da sua época, apontando o caminho para a tolerância e a liberdade, à separação entre a Igreja e o Estado, ao direito de cada homem crer em Deus conforme a sua consciência. O milagre consiste em que Deus tenha usado um servo pecador como João Calvino de maneira tão poderosa para edificar sua igreja e influenciar seu mundo.